מה טובו אוהליך יעקב משכנו. Shalom a todos mais uma vez. Meu nome é Moré Fábio Pires. Este é o programa As Vozes da Techuvá, no seu número 10. Finalmente chegamos ao 10º programa e trazendo mais uma vez a mensagem sobre a autenticidade de Yeshua HaMashiach. Conheça-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, estamos também no Instagram. Estamos no Instagram com o nosso grupo de estudos, nosso centro de estudos Derech Zahav. Temos um trabalho aqui em São Paulo, na zona norte de São Paulo. Você é o nosso convidado para conhecer o nosso trabalho. Somos uma pequena congregação judaico-messiânica. Conheça-nos também no grupo Estudos Origens Hebraicas do WhatsApp, onde você pode acessar e ter estudos diários, trabalhando com temas diversificados dentro desse grupo, onde você vai conhecer mais sobre a Techuvá, sobre o retorno às raízes hebraicas da Emuná, isto é, da fé. O programa As Vozes da Techuvá número 10 vai trazer a continuação do testemunho de proeminentes rabinos do mundo judaico, principalmente de rabinos da Idade Média, que relacionam Yeshayahu 53 sobre Mashiach e não sobre a nação de Israel. Um tema muitíssimo controverso que possui uma vasta variedade de interpretações sobre Mashiach e que, por razões muito particulares, foi decretado de que não se podia ler este texto nas yeshivot, nas escolas de estudos da Torá. Yeshayahu 53, que não é recomendado por vários rabinos. Se a Brit Hadashah não é recomendável para ser feita com a sua leitura, pois pode abrir a percepção espiritual, os olhos de muitos judeus, infelizmente este texto de Yeshayahu, de Isaías 53, é muitíssimo limitado dentro do mundo judaico. O programa As Vozes da Techuvá tem um compromisso verdadeiramente com a Emet, do Eterno. Somos cumpridores da Torá, cremos que a Torá foi dada a todos, sem exceção. Somos cumpridores inclusive do 4º mandamento do Shabat, onde a pessoa deve aprender a cumprir o Shabat e não ser impedida de cumprir Shabat. E há promessas para o estrangeiro que se aproxima do cumprimento do Shabat. Nós sabemos isso. E as pessoas que também pensam dessa maneira sabem isso. Não somos partidários da doutrina ou da ideologia Noahid, como se diz dentro do mundo judaico ortodoxo. Respeitamos, mas não aplicamos isso para as nossas vidas. Cremos verdadeiramente, como já vimos nos programas anteriores, inclusive com o Rosh Maurício Ulisses da congregação Brit Olam de Santa Catarina, que o Eterno fez alianças desde a formação da humanidade, desde o seu servo primeiro, Adão. Estas alianças, 7 no total, 6 cumpridas e a 7ª com a segunda vinda de Yeshua, são fundamentais para entendermos a essência e os propósitos do Eterno em nossas vidas. A Torá é acessível, aberta para todos que queiram cumpri-la. E a Torá é vida. E ela tem sido uma grande bênção na vida de várias pessoas. Inclusive, e começando pela minha, somos testemunhas de que o Eterno tem trabalhado na vida daqueles que se retiram de um sistema do qual Yeshua não fundou, para verdadeiramente cumprirmos a doutrina, ou a religião, como alguns queiram chamar, de Avraham, Isaac e Yaakov, os nossos patriarcas. Espero que vocês gostem desse programa As Vozes da Techuvá número 10, mais um programa para a coleção daqueles que estão acompanhando semanalmente esta programação que foi nos permitida para a realização aqui no estúdio do centro da cidade
de São Paulo. Agradecemos a colaboração do nosso amado irmão Francisco Ben Yosef, que tem se esforçado na produção, na gravação e na edição deste programa. O Eterno, na verdade, tem abrido portas, não somente a nós, mas a muitas outras pessoas que se empenham em ter uma vida justa, reta, uma vida de Kedushá. E como falamos no programa passado, não somos incautos e nem leigos. Temos vários líderes que nos acompanham e estão conosco numa importante aliança. O segundo semestre virá com vários desses líderes aqui conosco, em várias entrevistas e em vários assuntos que serão abordados. Você irá se surpreender. Bem, voltando ao programa As Vozes da Techuvá, número 10. Essa é a primeira fase do programa e nós vamos colocar um assunto e continuar um assunto importantíssimo. A revelação para vários rabinos da Idade Média de que o texto de Yeshayahu 53, um texto tão dito, tão falado, tão analisado e, por que não, podemos dizer, tão temido, não é, na análise pelos nossos amados irmãos judeus, de que ele se estabeleça única e exclusivamente para a nação de Israel, quando não é. Isto irá, na verdade, ecoar, reverberar em nosso meio. E a nossa função, na verdade, não é de desafiar ninguém. A nossa função é trazer a Emet do Eterno, a verdade do Eterno, que está baseada no testemunho de Yeshua HaMashiach. E não estamos falando aqui de cristianismo, estamos falando, na verdade, das grandes promessas que o Eterno fez, culminando com a primeira vinda de Mashiach e na sua aguardada segunda vinda. Vamos lá, então, nas menções de grandes homens que dedicaram suas vidas ao Eterno, ao estudo da Torá principalmente, e em seus textos. Moshe Cohen, um rabino do século XV, na Espanha, ele discute também Isaías 52 a 53. Ele refuta a interpretação de que a passagem é uma referência para o povo de Israel como um todo. Nós falamos sobre isso no programa passado, não é? Mas ele concorda verdadeiramente de que esta passagem seja sobre Mashiach. Na sequência, o rabino Eliyahu de Vidas, do século XVI, escreve, abre aspas, disse no Tana Devei Eliyahu que durante os 13 anos em que Shimon ben Yochai esteve preso na caverna, e aqui uma importante nota, Shimon bar Yochai foi aquele que colocou o Zohar, na verdade, trouxe à tona o livro do esplendor tão admirado pelo mundo judaico, não é? Sobre ele que Rabi Eliyahu de Vidas está falando. As profundezas da sabedoria foram reveladas a ele e ele alcançou o conhecimento do futuro. Em particular, ele aprendeu que o homem que tenha cometido iniquidades deve sofrer por elas e que não é digno de entrar na luz celestial, Haor, como falamos em hebraico, que é o óleo de que Davi fala quando diz, unges a minha cabeça com óleo, como está marcado em Terrilim, Salmos 23, verso 5. Se primeiro não machucar-se e esmagar-se, como é dito, misturada com óleo esmagado, como está marcado em Números 28, 5. E é o que está escrito. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades. O significado disso é que uma vez que Mashiach carrega nossas iniquidades, as quais produzem o efeito de ser machucado, segue-se que aquele que não admitir que Mashiach sofra assim por nossas iniquidades, deve suportá-las e sofrê-las ele mesmo. Isso é marcado na obra Princípio da Sabedoria, pelo rabino Eliyahu de Vidas, que viveu 1575, encontrado no capítulo 53 de Yeshayahu, segundo intérpretes judeus. É ele falando sobre Shimon bar Yochai. Ora, o pai do Zohar, comentando, na verdade, sobre Mashiach, não como um sistema, mas como uma pessoa. Isso é muitíssimo importante de ser colocado. E esse tipo de reflexão traz à tona temas que não são comentados, pelo menos na internet. Porque o que se fala na internet são vilipêndios, ofensas sobre Yeshua. E a impressão de que muitos cabalistas não creem de que a era messiânica venha na representação de uma pessoa. E pasmem, há cabalistas que creem verdadeiramente que Yeshua é o Mashiach.
Bem, Ernst Holmberg, que nós já falamos sobre ele aqui no programa As Vozes da Teshuvá número 7, um educador judeu que viveu entre 1789 e 1841, também refuta a ideia de que Yeshayahu esteja se referindo a alguém além do Messias. Bem, abre aspas, de acordo com a opinião de Rashi ibn Ezra, isso se refere a Israel, no final do seu cativeiro. Mas, se assim for, o que pode significar então a passagem? Ele foi ferido pelas nossas transgressões? Quem foi ferido? Quem são os transgressores? Quem levou embora a doença e carregou a dor? O fato é que esta passagem se refere a Mashiach, que virá nos últimos dias, quando será do agrado de Adonai redimir Israel de entre as diferentes nações da terra. Dentre outras palavras, como diz Ernst Holmberg, que viveu nos séculos XVIII e meados do século XIX. Bem, o rabino Shlomo Astruk, que viveu no século XIV, também diz, abre aspas, meu servo prosperará ou será verdadeiramente inteligente, porque através da inteligência o homem é realmente homem. É a inteligência que faz de um homem o que ele é. E o profeta chama o rei Messias de meu servo, falando como se houvesse enviado. Ou talvez chame todo o povo de meu servo, como diz acima, meu povo. Quando ele fala sobre o povo, o rei Messias está incluído nele. E quando ele fala sobre o rei Messias, o povo está em conjunto com ele. O que ele diz então é que o meu servo, o rei Messias, prosperará. Observem inúmeros rabinos atribuindo a interpretação original de Yeshayahu 53 a uma pessoa. São características físicas, são características pessoais que não cabem a uma nação, não cabem à Pérsia, não cabem a Edom, não cabem, por exemplo, ao Egito, não cabem exatamente para Israel, ainda que Israel seja a nação escolhida do Eterno. A interpretação de Yeshayahu 53 narra algo físico, um sofrimento pessoal, um sofrimento de um ser humano que esteve conosco nesta terra. Será que isso seria muito difícil de assimilar como a compreensão? Que os nossos irmãos judeus não concordem que seja Yeshua, mas que possam analisar a forte tendência de que a verdadeira interpretação seja sobre uma pessoa. Leiam, releiam Yeshayahu 53, talvez o maior texto de descrição, dentre outros textos de Terrilim, também de Salmos de Davi, não é? Que mostram a evidência de um Messias no seu conteúdo, no seu core, como falamos em inglês. Bem, continuando essa narração sobre rabinos que atestam a messianidade dentro do texto de Yeshayahu, temos Isaías B. Avraham Horovitz, que diz, abre aspas, e então a casa de Yosef que pecou ao se separar do reino da casa de David será restaurada, porque o Messias, filho de Yosef, isto é, o Mashiach ben Yosef, não virá em seu próprio benefício, mas ele virá para o bem de Mashiach ben David, porque ele irá oferecer a sua vida e derramará a sua vida à morte, como está marcado em Isaías 53, 12, e o seu sangue expiará pelo povo junto ao Senhor. Deste modo acontecerá mais tarde que o reino da casa de David governará para sempre entre o povo de Israel. São palavras de Isaías B. Avraham Horovitz, no Sefer Shnei Luchot Haberit, publicado pela primeira vez em Amsterdã, na Holanda, em 1649. É um texto da quarta edição do ano de 1724. É fundamental que citemos as fontes. Às vezes numa discussão, às vezes num tema mais quente de uma discussão, muitos perguntam onde estão as suas fontes. Estamos aqui, na idoneidade do nosso programa, fornecendo as fontes. Lembrando que esses textos vêm do grupo Estudos Aprofundados de Yeshua HaMashiach, nosso querido amado irmão, colaborador, Luiz Felipe Cavalcante, lá do Rio de Janeiro. Ele tem uma história fantástica, manteve o testemunho de Mashiach Yeshua e, pelo contrário, produziu inúmeros textos. Segundo ele, do que nós conversamos, são mais de 400 textos sobre o Mashiach Yeshua. Iremos colocá-los aqui, aproveitá-los e aproveitaremos também textos de outros comentaristas que têm um trabalho soberbo, assim como esse, na internet, mais especificamente no Facebook. Na continuação, Naftali Ben Asher Altshuler diz, abre aspas, a enfermidade que deveria ter caído sobre nós foi carregada por ele.
Isso significa que quando o Mashiach ben Yosef morrer entre as portas e for uma maravilha aos olhos da criação, porque a pena que ele tem que carregar deve ser tão severa. Qual é o seu pecado e qual é a sua transgressão, exceto que ele vai suportar os castigos de Israel, de acordo com as palavras feridos do Eterno. Isso é marcado em Isaías, em Yeshayahu 53, verso 4. De Naftali ben Asher al-Shula, em Ayala Sheluha da Cracóvia, de 1593 a 1595, que foi um comentário sobre o texto de Yeshayahu. Inúmeros rabinos, europeus aqui na sua maioria, que tratam o tema de Yeshua em Yeshayahu 53 como um tema primordial. Diríamos que essa pode ser a porta de compreensão para aquele que vai tentar entender a messianidade de Yeshua. E nada melhor do que mostrar para um judeu, dentro do próprio Tanar, sobre Yeshua HaMashiach, quando ele for verificar o legado de Yeshua na Brit Hadashah. Defendemos aqui de que as Escrituras, em específico a Torá, é a verdade absoluta do Eterno. Mas a aliança renovada traz o legado de Yeshua HaMashiach. Sim, e traz esse legado, na verdade, com fatos, com temas sobre a vida de Yeshua, que sempre irão para onde? Apontar para o Tanar. Apontar, na verdade, para os cumprimentos proféticos dentro do chamado Antigo Testamento. Bem, encerrando mais uma citação, temos Moshe Alshek, que diz, abre aspas, eu vou fazer ainda uma terceira coisa, a qual é que eles devem olhar para mim, como está marcado em Zacarias 12:10. Porque eles levantarão seus olhos para mim em arrependimento perfeito, quando virem aquele a quem transpassaram, isto é, Mashiach ben Yosef. Porque os nossos rabinos de abençoada memória disseram que ele tomará sobre si a culpa de Israel e deve então ser morto na guerra para fazer expiação, de tal maneira que seja considerado como se Israel lhe tivesse perfurado. Porque foi por causa dos pecados deles que ele morreu, e por isso, a fim de que isto seja reconhecido para eles como uma expiação perfeita. Assim eles vão se arrepender e olhar para o bendito, dizendo que não há ninguém ao seu lado para perdoar os que choram por causa daquele que morreu pelos pecados deles. Este é o significado de olharão para mim, segundo Moshe Alshech, 1507, depois de 1593, na obra Mahot HaZoveot de Veneza, dos anos de 1603 até 1607, sobre Zacarias 12:10. Bem, nós temos fatos, temos assuntos, temos temas aqui que trabalham, não é? Que corroboram o personagem de Mashiach dentro de Yeshayahu 53. Nos próximos programas, vamos trazer a figura de Yeshua através de suas ações, através de suas palavras, dentre essas, principalmente através das suas parábolas, ou midrashim, como muitos queiram chamar, atestando que ele era essencialmente judeu. Traremos também outras obras que vão mostrar que Yeshua fez por onde em interpretar um papel total e completamente judaico. Essa pode ser a oportunidade para você que está assistindo esse programa, As Vozes da Teshuvá, para que você faça uma análise profunda, se você não crê que Yeshua seja o Messias, para que você possa pensar. Fazemos uma pequena proposta. Se você crê verdadeiramente e tem uma conexão com o Eterno, peça a Ele, Kadosh Baruch Hu, que lhe mostre quem é Yeshua. E eu atesto, e digo isso de uma maneira muito séria, porque jamais podemos brincar com as coisas de Adonai, de que o Eterno vai lhe mostrar quem é Yeshua HaMashiach. Sabem por quê? Porque isso aconteceu com o Itzhak Kaduri, que em 2006 recebeu, na verdade, um grande algo em seu coração, passou para o seu filho David Kaduri, para que um ano depois, em janeiro de 2007, pudesse revelar através de um texto escrito, num bilhete, com as iniciais do texto que ele escreveu, o nome Yehoshua, que casa perfeitamente para a forma contrata ou diminuta para Yeshua. Esse é o programa As Vozes da Teshuvá, número 10. Esperamos que você
tenha apreciado esse programa, divulgue esse programa para outras pessoas. E fazendo isso, não estarão ajudando a mim. Eu não sou absolutamente ninguém, meus queridos e amados irmãos. Sou apenas um Moré, um professor. Mas estaremos colaborando com o reino de Adonai, bendito seja Ele, para que a palavra dele seja espalhada, a palavra de consideração, de compromisso, zelo, diligência com a Torá e principalmente a Havá. Amamos ao Eterno sobre todas as coisas e amamos também ao nosso próximo. Obrigado. Shalom, Toda Rabá. Voltamos então com a mensagem final do programa As Vozes da Teshuvá, edição número 10. Fechamos aqui um pequeno ciclo de, na verdade, 10 programas, contando com o programa de abertura. Ficamos muito felizes pela tua participação, aqueles que têm acompanhado esse programa, inclusive aqueles que têm negativado, talvez tenham assistido o programa também. São todos, sem exceção, muito bem-vindos. Nossa mensagem é uma mensagem de compromisso com o Eterno. Somos cumpridores da Torá. Concluímos verdadeiramente que a Torá é vida para nós. Temos o testemunho de Yeshua HaMashiach. Estamos alinhados com os nossos irmãos judeus. Reverenciamos o legado do povo judeu, pois cremos que aos judeus foram entregues os oráculos do conhecimento do Eterno, segundo o livro de Romanos. Acompanhe os próximos programas. Encontre-nos nas redes sociais, Facebook, nas redes sociais do Instagram e também no nosso centro de estudos Derer Zahav, no Instagram, ou também para contatos através do telefone que está passando sobre o grupo Estudos Origens Hebraicas. É o nosso grupo matriz que temos no WhatsApp. Bem, nos próximos programas traremos temas novos, pessoas novas, entrevistados novos e temos um grupo de líderes que está engajado na organização verdadeira da Teshuvá nesse país. Somos judeus messiânicos e judeus nazarenos e temos muito a falar das coisas do Eterno para todos aqueles que quiserem ouvir. Agradecemos a todos vocês. Seja um colaborador também desta obra com orações, tefiloto. Precisamos das tefiloto de todos vocês. Precisamos da motivação de vocês. E se for aprazível em vossos corações, precisamos também da colaboração financeira. Nós vamos deixar a nossa conta no final do programa e toda a oferta destinada será para a manutenção deste programa. Que o Eterno abençoe todos vocês em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom Aleichem, Toda Rabá, muito obrigado. Ma tovu ohalecha Yaakov mishkenotecha Yisrael. Ma tovu ohalecha Yaakov mishkenotecha